Bom dia, eu sou Anne Fendrick. E eu sou Guilherme Faria. Agora são 9 horas em Campinas. E começa agora mais uma edição do TJ PUC. E hoje, né, gente, é um dia mais que especial. É dia 12 de junho, o Dia dos Namorados. Guilherme, a gente vai ter uma matéria especial com a nossa repórter Maria Clara, não é? Isso, Anne, isso e muito mais com o clima de Copa do Mundo. O Brasil joga amanhã contra Marrocos. E a gente ainda fala sobre as festas juninas que estão apenas começando e sobre o custo de vida no orçamento dos brasileiros. E 25 anos depois, um crime ainda sem solução. O assassinato do ex-prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos. O TJ ouviu com exclusividade a viúva do ex-prefeito, Roseana Garcia. O TJ começa agora. E já é amanhã, Brasil e Marrocos. A seleção brasileira faz a sua estreia pela Copa do Mundo. A nossa repórter Giovana Souza traz pra gente como estão as emoções e o que o público espera da estreia. Na véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo, o clima de torcida já tomou conta dos brasileiros. Camisas amarelas, bandeiras e muita expectativa marcam a contagem regressiva para o primeiro jogo da seleção. Folha de arruda, ferradura, bater na madeira. Você é supersticioso? Em época de Copa do Mundo, todo tipo de fé parece válida quando o assunto é torcer para o Brasil. Na véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo, há quem use a mesma camiseta em todos os jogos, quem sente do mesmo lado do sofá e até quem siga rituais para tentar dar sorte à seleção. Mas tem um detalhe curioso: o Brasil estreia justamente no dia 13. O número virou símbolo de superstição para um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, Mário Jorge Lobo Zagallo. O ex-jogador e treinador, falecido em 2024, acreditava que o 13 trazia sorte e carregou essa tradição ao longo da carreira. Entre as superstições mais comuns estão usar sempre a mesma camisa, assistir aos jogos com as mesmas pessoas e até evitar mudanças na rotina durante as partidas. O torcedor Luciano também mantém seus próprios rituais antes dos jogos da seleção. O meu é sempre usar a camisa da seleção brasileira só na hora que começar o jogo, eu não gosto de usar antes. Sempre sento no mesmo lugar, na sala, com o controle, segurando o controle na mão, meu travesseiro da seleção brasileira que está ali. Para o Luciano, a superstição não é brincadeira. Ele garante que já descobriu o que acontece quando deixa de seguir o próprio ritual. Em 2022, Brasil e Camarões, eu fui assistir com meus amigos aqui no condomínio e acabamos perdendo de 1-0. E como foi a reação de todo mundo lá, você lembra? Foi tristeza e eu dizendo que eu tinha que ter ficado em casa, né, para poder continuar com o meu ritual. Mas isso não é uma coincidência. Especialistas afirmam que essas superstições aparecem porque o futebol mexe diretamente com a emoção dos torcedores. Como ninguém consegue controlar diretamente o resultado dos jogos, eles acabam criando superstições como forma simbólica de participação. No fim, superstição ou não, o que vale é a paixão pelo futebol. E no Brasil, cada Copa do Mundo acaba se transformando em um grande ritual coletivo de esperança. Então vamos conferir agora o VT do custo de vida. A sensação para a maioria de campineiros é a mesma. Mesmos produtos, mas diferentes preços. As donas de casa estão sofrendo com os preços, viu? Para a dona Vanir, existe um problema. Sobe tudo, o ordenado a gente não sobe, então é difícil, né? Porque quando sobe os preços e sobe o ordenado, aí tudo bem. Mas o ordenado a gente não sobe, continua sempre a mesma coisa. Em abril desse ano, a cesta básica aumentou para R$ 836,96, sendo equivalente aos 51,6% de um salário mínimo vigente. Com o aumento, milhares de campineiros têm que dar uma segurada. Fica mais alta e a gente tem que escolher melhor, assim, abrir mão de algumas coisas. No acumulado do ano, o tomate lidera a lista com um aumento de 56,10%, chegando a custar R$ 13,43 em abril de 2025, segundo o Observatório PUC Campinas. Para o seu José, produtor de tomate, esse aumento tem uma explicação. Hoje o pedágio é muito caro para todo mundo. Hoje você pega um pedágio aí, você pega 6 pedágios, você paga um absurdo. O aumento dos preços tem explicação e começa longe daqui. A guerra do Oriente Médio é um fator, pois a alta no preço do diesel repercute no preço dos alimentos. Com o combustível mais caro,
o frete para o transporte dos alimentos fica mais elevado. Com isso, o impacto chega direto no bolso dos consumidores. Interfere justamente por esse fator dos combustíveis, né? O alimento, diferentemente de outros produtos, assim, o alimento eu brinco que 1 quilo de batata para transportar é o mesmo preço do que 1 quilo de celular, né? Só que o valor específico de 1 quilo de batata é muito pequeno, né? Então, a porcentagem do custo do transporte no alimento é muito alta. Então ele tende a ser até mais impactado pelo aumento dos combustíveis do que outros produtos. Alguns consumidores optaram por comprar os alimentos em feira livre, já que os preços costumam ser mais baixos do que em supermercado. Porque aqui a gente encontra os amigos, o preço é muito bom, a gente faz amizade com os vendedores, eles conhecem a gente conhece eles. Apesar de Nova Alta, o cenário em Campinas se mostra mais favorável que nas capitais. Campinas teve uma variação de 0,69% apenas. Já São Paulo, 2,51%. Rio de Janeiro, 1,27% e Belo Horizonte, 1,20%. Eu diria que o fator sazonal ele vai passar, então para os próximos meses a gente espera uma estabilização, uma redução. Mas esse fator mais estrutural, ele vai permanecer, então ele vai se estabilizar, mas num patamar superior ao que a gente tinha há cerca de um ano atrás. E agora a gente volta no tempo para o dia 10 de setembro de 2001. Nessa data foi assassinado o ex-prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos, o Toninho. O TJ preparou uma série especial de 25 anos da morte do ex-prefeito. A produção é de Laura Monteiro. Bom, meu nome é Rosiana Moraes Garcia. Eu sou psicóloga, né? Já fui cientista da computação também, já fui professora da Unicamp, mas hoje sou psicóloga e ainda atuo, com 70 anos que eu acabei de fazer, ainda atuo na área. E para você, quem foi Antônio da Costa Santos? Ixi, muitas coisas, né? Eu conheci Antônio em 1982, numa festa, num jantar de um casal, cujo marido era meu aluno na Unicamp, que eu era professora de engenharia agrícola, e cuja mulher do casal era aluna de Antônio na arquitetura da PUC. Aí eles fizeram esse jantar e convidaram os professores que eles mais gostavam, eu e Antônio. Então eu conheci ele assim. Mas você sabe que quando eu me casei com ele, eu falei assim, Antônio, você nunca vai se candidatar a nada, né? Ele falou, não, longe disso. Ele foi escolhido para ser o vice-prefeito de Jacobitá. Eu não queria que ele aceitasse, mas ele aceitou. Ele me convenceu, porque ele falou, não posso passar minha vida atirando pedras, eu tenho que estar lá, ser telhado, eu tenho que ir lá, tenho que ter algum poder para poder dar continuidade aos projetos, não é isso? Ele era um urbanista. O primeiro cargo político dele foi de prefeito. Então, porque o que eu acabei de dizer para você, ele era um urbanista. Ele tinha preocupações com a cidade, ele trabalhava na cidade, né? Ele achava que era possível ter uma cidade decente no Brasil. Então, no fundo, era isso acho que era o cerne dele querer ser o prefeito, entendeu? E você pode nos contar como foi receber a notícia da morte do ex-prefeito de Campinas, o que aconteceu naquela segunda-feira de 2001? Eu e Antônio, a gente corria, né? Porque o irmão de Antônio tinha uma academia ali na Moraes Salles. E a gente corria, ia lá correr, fazia umas ginásticas lá. E aí Antônio estava com um carro, eu estava com o outro, né? Que eu tinha que trabalhar com o meu, ele tinha ido para a prefeitura com o dele. E Antônio, desde que ele estava prefeito, ele tinha só 2 ternos. Então, um ia para lavar, ele tinha que usar o outro. Aí eu falei, Antônio, pelo amor de Deus, compra mais um, né? Porque senão vai ficar uma desgraceira, porque o prefeito tinha que usar terno várias vezes, né? Aí ele tinha comprado um lá no shopping e ia passar para pegar. E eu fui para casa.
Eu passei onde ele foi assassinado 15 minutos antes dele, 20 minutos antes dele. E ele foi buscar o terno. E aí ele foi assassinado. Foi exatamente aqui, na Avenida Mackenzie, em Campinas, que o ex-prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos, foi assassinado. Toninho, como era conhecido, havia saído de um shopping aqui na região e se dirigia à sua casa. Ao passar exatamente por esse ponto, Toninho foi atingido por 3 tiros. O crime chocou a cidade de Campinas e após 25 anos, o assassinato ainda não foi esclarecido pela polícia. Aí, a última coisa que ele falou pra mim lá na academia, a hora que eu entrei no meu carro, ele falou assim pra mim: ai, tô com vontade de comer macarrão alho e óleo. Sabe macarrão que você põe azeite, óleo, dá uma fritadinha. Eu falei, tá bom, vou fazer então. Porque a gente tava morrendo de fome, né? Porque ele correu lá e tal. Aí cheguei em casa, tomei um banho, pus lá água pra ferver o macarrão e Antônio não chegava. Liguei, aí, falei, cadê? E naquela época tinha começado o celular, né? Ele tinha, eu também tinha um celular. Aí eu liguei no celular dele, devia ser umas 10h15, assim. E a gente tinha saído da academia, acho que era umas 9. Atendeu a polícia. Falou assim. Eu falei, quem tá falando? Ele falou, aqui é a polícia. Eu desliguei. Porque eu achei que era, sei lá, que alguém tinha sequestrado ele. Sabe? Não achei que era a polícia. Aí eu liguei para 190 e falei assim, por favor, o senhor sabe se aconteceu alguma coisa com o prefeito de Campinas? Ele falou, sei. Ele acaba de se assassinar. Foi assim que eu soube. E a gente ainda volta no próximo bloco com a segunda parte da entrevista exclusiva da viúva do ex-prefeito, Rosiana Garcia. Ela fala sobre a dor da perda do marido. E também vamos mostrar uma pesquisa inédita que impacta na prática de atividades físicas. Fique com a gente que o TJ PUC volta já. Onde potencial se transforma em realidade. Existe um caminho para aqueles que vislumbram o futuro e se movem ao seu encontro. Aqui a jornada é tão vital quanto o destino. Além de ganhar mais conhecimento, você também pratica, inova e impacta. Experiências orientam, desafios reais ampliam. Os limites se expandem, as possibilidades são infinitas. Faça do seu potencial uma realidade. Formação estratégica, impacto real. Pós-graduação PUC Campinas. Saber que dialoga com a realidade. E nós já estamos de volta. Que atividade física faz bem, isso todo mundo já sabe, né? A novidade é uma pesquisa da Unicamp que mostra a importância da boa oxigenação na prática das atividades. A reportagem é de Sofia Rosselli. A prática de exercícios físicos exige esforço e muita dedicação. Uma caminhada longa, eu me sinto cansada, mas eu preciso continuar fazendo, que é para melhorar a minha saúde e porque o esporte é uma coisa boa para se fazer. Ao realizar um exercício aeróbico com um pouco mais de intensidade, o cérebro e os músculos dos idosos precisam de oxigênio. O esforço pode afetar o controle do movimento, o desempenho físico, a fadiga e a segurança durante a prática. Uma pesquisa inédita desenvolvida por pesquisadores da Unicamp e Unesp no Laboratório de Fisiologia do Esporte mostrou novas evidências de como o envelhecimento modifica a forma que o organismo recebe o oxigênio durante a atividade física. A nossa pesquisa foi desenvolvida com 40 indivíduos ativos, sendo eles 20 jovens e 20 idosos. Desse grupo de jovens e idosos, metade era composto por homens e metade por mulheres. Então, a gente avaliou 10 homens e 10 mulheres jovens e 10 homens e 10 mulheres idosos, todos fisicamente ativos. E nós submetemos esses participantes ao exercício em intensidade moderada,
né? Então, a intensidade tanto para os jovens quanto para os idosos foi equiparada, né? Foi equivalente, durante 10 minutos de esforço. Essa é uma intensidade na qual nós esperamos que o organismo tenha alguns ajustes fisiológicos para manter essa intensidade de esforço, mas é uma intensidade tranquila de ser realizada. A pesquisa monitorou como os participantes se comportaram durante os exercícios físicos propostos. Então, no caso dos jovens, durante o esforço, o córtex pré-frontal, nessa região do cérebro, ela recebe mais oxigênio, e no caso dos idosos, isso um pouco modifica. E também, durante o exercício, nós observamos que, no caso dos jovens, a oxigenação, o aproveitamento do oxigênio no músculo mais ativo, no vaso lateral, acontece de maneira bem pronunciada, ao passo que com os idosos isso pouco é alterado, né? Então, a efetividade do uso do oxigênio pelos jovens é mais acentuada do que idosos. Os próximos passos dessa pesquisa com idosos, e mais especificamente do que a gente tem tratado nos dias de hoje, é o que acontece quando nós mudamos o perfil desses participantes, né? Por exemplo, atletas de alto desempenho e atletas recreacionais, né? Quais são as diferenças que acontecem, dependendo do tipo de exercício ao que esses atletas são submetidos, enfim, e também estratégias para melhorar a oxigenação central e periférica. Então, nosso grupo tem estudado maneiras agudas, pontuais e crônicas, pensando no treinamento mesmo, para melhorar as adaptações orgânicas e consequentemente, potencializar a redistribuição de fluxo de sangue e, consequentemente, reoxigenação ou oferta de oxigênio para diferentes regiões. Os resultados ajudam a explicar por que a capacidade aeróbica diminui com o avanço da idade. Quando você está fazendo atividade física, você acaba cansando, né, no momento do exercício, mas a sensação pós-exercício é muito boa. A sensação em si é muito boa. E em relação a continuar, acho que é muito importante, né, porque faz bem pro corpo, pra cabeça, tanto mentalmente quanto fisicamente. E acho que isso que motiva a gente estar sempre exercitando, né, sempre vindo aqui no parque, sempre correndo, andando de bicicleta ou qualquer outra atividade aí que o importante é fazer, né, independente da atividade. Nosso TJ Entrevista continua agora com a segunda parte com Rosiana Garcia, viúva do ex-prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos. Eu sinto falta de tudo, né? Eu vi que você tem uma foto ali com ele. A gente pode dar uma olhadinha? Quando você olha essa foto, o que você mais sente falta do cotidiano com ele? A gente é entusiasmado com a vida, de fazer, sabe, assim, Eu fui para a Bahia agora e vi no Pelourinho os meninos tocando com uma maestrina baiana. E vi aqueles meninos, sabe, assim, eu fico assim, meu Deus, esse mundo podia ser tão melhor, né? Esse nosso país podia ser tão melhor. Então, acho que, assim, esse projeto que ele tinha, né? Que era... ele achava que as cidades podiam ser melhores, né? Que todas as pessoas tinham direito a morar bem numa cidade, por exemplo, né? Assim, era que, assim, do ponto de vista teórico, é possível o que ele pensava. E o que eu pensava também. Porque muita gente diz assim, ele foi ingênuo. Eu também fui. Nós fomos, realmente. De achar que você pode fazer as coisas certas. Sabe? Que você pode seguir um caminho mais de igualdade para todos, né? Sabe? Você pode seguir. A gente tinha isso. Nós não éramos tão jovens. Ele tinha 49, eu tinha 45. Mas a gente era jovem ainda. Eu acreditava. Eu até hoje, eu não perdi minha esperança. Um pouquinho. 25 anos depois, como você e a família lidam com a perda? Qual é a dor mais forte que fica? A falta dele, né? É a falta dele. Até meu neto, assim, porque assim, o dia que ele queria saber, cadê meu vô? Cadê meu vô? Cadê meu vô? Foi difícil para eu contar para ele. Depois, quando ele cresceu um pouco, porque ele queria saber. E acho que de vez em quando ele via coisas, né? Eu acho que é isso, a nossa vida, né? A vida
Ele estava no auge da vida dele. No começo, né? De tudo que ele tinha sonhado, preparado. Eu sinto falta de tudo, né? Claro que assim, que eu continuei minha vida. Eu gosto da vida, né? Mas agora que com meus netos, né? É uma falta, né? Mas é um exemplo também, sabe? Mas é uma falta muito grande, né? E assim, esse esquema não é que eu fiquei pensando ódio, raiva, não tem nada disso, é assim, você me atrapalha, eu simplesmente faço assim, ó, tchuf, pra eu passar. É isso. E não tem punição, né? Quer dizer, mataram o Antônio e quem matou tá aí. E só sei que... E lá, às vezes eu fico pensando como seria a minha vida se o Antônio não tivesse morrido, né? Se a gente tivesse conseguido fazer tudo que a gente tinha sonhado. Mas aí eu falo, não era possível. Quer dizer, hoje com esse panorama, não era possível. O que a gente sonhou era utopia mesmo. Utopia. Daqui a pouco a gente volta com a última parte da entrevista especial do assassinato do ex-prefeito de Campinas. Roseana conta se ainda acredita na solução do crime. E para quem paga aluguel, a situação não está nada fácil. A Renan está ao vivo com a gente no link e conta sobre o custo de vida para quem paga aluguel. Bom dia, Renan. Morar de aluguel nunca foi uma tarefa fácil. Aqui em Campinas, os preços oferam com forte pressão, um dos maiores aumentos fora das capitais, com variações que chegam até 20% ao ano. Confira na reportagem da Georgia. Morar em Campinas está cada vez mais caro. Nos últimos anos, os aluguéis na cidade registraram um aumento acima da média nacional, impactando diretamente o orçamento de milhares de moradores. Entre as cidades brasileiras que não são capitais, Campinas foi a que apresentou uma das maiores altas nos preços de locação. Campinas, apesar de ser uma cidade do interior, não é uma capital, mas ela tem um tamanho de município, uma renda muito compatível com várias capitais, até superior a muitas capitais. É uma cidade muito urbanizada, isso contribui para que ela tenha preços de aluguéis elevados. Em alguns bairros de Campinas, encontrar um imóvel por um preço acessível tornou-se um desafio. A média de aluguéis na cidade supera os R$2.000. Para muitas famílias, essa alta tem exigido adaptações no orçamento e até mudança de endereço. Eu já moro aqui faz um tempo, estava procurando um outro imóvel, mais acessível do que eu estou pagando nesse momento, porque realmente o valor atual deste imóvel hoje, ele corresponde a mais de 30% do meu orçamento, mas realmente não consegui, está muito mais alto. Campinas registrou aumento de 17,45% nos aluguéis entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026. Com a moradia consumindo uma parcela cada vez maior da renda familiar, especialistas alertam para os reflexos desse cenário no orçamento dos moradores. Esse valor de mais de 17% é superior ao da inflação, então isso impacta seja diretamente no orçamento, e para os mais pobres o orçamento de habitação até ocupa um pedaço maior dentro do orçamento, mas isso no longo prazo também faz com que as pessoas procurem se mudar para locais com aluguel mais barato e elas vão se distanciando do centro, onde a gente tende a ter uma estrutura habitacional menor e de escolas e de saúde, etc. Com a moradia consumindo uma parte significativa da renda, é preciso se organizar muito bem na hora de fazer as despesas de casa. Cada dia o nosso valor de orçamento vai diminuindo em questão de valor de aluguel, condomínio, alimentação e transporte. Diante dessa alta nos aluguéis, é preciso pensar em quais medidas ajudariam a reduzir o custo de moradia. Acredito que o principal seja essa questão da reorganização urbana. Sempre a oferta de moradia, né, numa lei econômica, ela vai fazer com que o custo diminua, mas eu diria que principalmente a reorganização urbana, né? E, como eu disse, hoje o imóvel também ocupa um espaço muito grande de ser um ativo financeiro e não só um imóvel. Enquanto ele for um ativo financeiro, ele sempre vai se poder ganhar dinheiro
pela lógica do ativo financeiro, ou seja, comprando barato e vendendo caro. Isso implica que muitos imóveis têm um proprietário, mas ele nem sempre está sendo usado como habitação, né? Então, esse é um problema de mercado. Para contornar isso, precisa política habitacional. E aqui com a gente no estúdio, a nossa editora Isadora traz o ranking das melhores cidades do Brasil. Tá cheio de cidade da RMC nesse ranking, é isso mesmo, Isa? Oi, Anny Gui, é isso mesmo. A RMC conta com 7 cidades no ranking das 100 melhores do Índice de Progresso Social 2026. Lembrando que o índice conta não só aspectos econômicos, como também saúde, educação, segurança, moradia, saneamento básico, meio ambiente e oportunidades para a população. Em destaque, nós temos Hortolândia, que ficou em 30º lugar, a cidade da RMC na melhor colocação. Depois vem Campinas, em 31º, quase que empatadas, Indaiatuba, em 39º, Jaguariúna, em 51º, Vinhedo, em 67º e Valinhos, em 77º também, e Paulínia, em 96º lugar. Isso mostra que a RMC é referência de desenvolvimento e tecnologia, mas agora fica aquele desafio de manter esses números e continuar avançando. Muito obrigada, eu volto com você, Anny. Muito obrigada, Isa. E depois do intervalo, a gente volta com a terceira e última parte da nossa entrevista exclusiva com Rosiane Garcia sobre os 25 anos da morte do ex-prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos. Também vamos falar sobre o Dia dos Namorados e as festas juninas, que estão só começando. É rapidinho, o TJ PUC volta já já. E se você tivesse o poder de mudar o futuro? Por onde você começaria? Acabaria com a fome? Epidemias? Guerras? Desastres naturais? Neste momento, 50 milhões de crianças sofrem com a falta de alimento e desnutrição. Elas podem não sobreviver ao dia de hoje. O que você faria para mudar essa história? Doe agora e salve vidas. Estamos juntos em uma corrida contra o tempo e não vamos desistir. Com R$1 por dia, você ajuda a tratar crianças com desnutrição, fornecendo alimentos e tratamentos necessários à sua sobrevivência. Por favor, acesse agora doeunicef.org.br ou ligue 0800 545 1131. Sendo um doador Unicef, você leva cuidado e proteção a milhões de crianças no Brasil e no mundo. Com a sua ajuda, os cuidados chegam a quem mais precisa, em forma de alimento, tratamento médico e acesso à água limpa. Levamos a esperança de uma vida com saúde a milhares de famílias. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br ou ligue 0800 545 1131. Sua ajuda é urgente. Precisamos de você. Juntos pela vida de cada criança. E no último bloco do TJ, você confere a entrevista final de Rosiane Garcia no quadro TJ Entrevista. A gente sabe que o Toninho era um símbolo de esperança para muitas pessoas na época. E você comentou sobre a esperança que você tem na política brasileira hoje. Como você vê isso? Quer dizer, não sei se eu tenho esperança na política brasileira, mas eu tenho uma coisa, que eu tenho uma fé na natureza humana. Sabe? Apesar de tudo, apesar que às vezes eu perco um pouco a fé, né? Mas, quer dizer, eu mudei de ciências exatas para psicologia porque eu acredito eu gosto de pessoas. Eu acredito nas pessoas. Assim, acho que pode, quer dizer, a gente pode ter um mundo melhor
se, por exemplo, as crianças forem cuidadas desde o começo, de uma maneira decente, né? Em todos os aspectos. Como eu sou psicóloga, eu vejo muito esse lado também do afeto, de cuidar, de ter essa preocupação com criança, mas para isso você precisa ter uma casa, você precisa ter um trabalho, né? Você precisa ter lazer. Para finalizar, que mensagem que você deixa para os jovens hoje sobre a política brasileira, a política em Campinas? Meu Deus, não sei. Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu acho assim, a única que eu posso dizer assim, é que isso eu acho que nunca desista, né? De ter um mundo melhor. Quer dizer, se você acredita num mundo onde as pessoas possam ser mais iguais, onde você não veja uma criança passando fome, né? Onde você não veja milhares de injustiças, se você acredita num mundo assim, não desista. Né? Não desista. Eu acho que é a única coisa que eu posso dizer. Vamos voltar ao vivo agora com o nosso repórter Renan Silva. Renan, agora o assunto é custo de vida nos serviços, é isso mesmo? Então, gente, por conta das chuvas, a gente teve um pequeno probleminha técnico aqui, mas agora vocês acompanham o VT sobre custos de vida nos serviços. Os valores das contas de água e luz em Campinas já pesam no bolso dos consumidores. As tarifas de água e esgoto tiveram um reajuste de 5,17% em 2026. Em abril, a conta de luz teve um reajuste de 9,15% para residências clientes da CPFL Paulista. Com as novas taxas, o valor mínimo necessário para cobrir as duas despesas passou a ser de R$ 274,64, 17% de um salário mínimo. Caio é um de vários consumidores que tiveram que repensar o consumo. É uma parte bem considerativa, né? Em questão, por exemplo, da água, por exemplo, a gente lava roupas durante toda a semana. Então, digamos que a gente utilize a máquina de lavar em torno de 3 ou 4 vezes por semana. Então, com esses aumentos, a gente teve que diminuir para 2 vezes por semana, devido ao aumento que a gente percebeu ultimamente. A questão da luz também por conta da energia. Então, essa questão impactou bastante, então a gente teve que fazer essa diminuição. Principalmente em questão do banho também, que demorava em torno de 5 a 10 minutos, a gente corta para 3, 4 minutinhos de banho ali. No caso da energia elétrica, segundo a CPFL, no ciclo 2025 a 2026, houve um aumento dos custos não gerenciáveis pela distribuidora, ocasionando o reajuste. A atualização das receitas das transmissoras do ciclo e dos custos de geração, esse último pela atualização dos contratos, também contribuíram para o aumento das contas. O contrato de concessão prevê um reajuste anual nos valores considerando índices inflacionários. Esse ano, o reajuste de água em Campinas foi menor do que no ano passado, quando houve um aumento de 5,92%. Por outro lado, no mesmo ano, a conta de luz teve uma redução de 3,66% para clientes residenciais. Mesmo com a redução pequena da energia elétrica, os consumidores já repensam o consumo. Nem todo brasileiro está acostumado com essa questão, ainda mais em questão do salário mínimo, então, que não acompanha esses aumentos, então fica uma coisa bem complicada. O mês de junho, quentão, bingo, cachorro-quente, milho verde, é o mês das festas juninas. A gente preparou uma agenda para você curtir esse período tão especial. Bandeirinhas, comidas típicas e muita música. O clima de festa junina já tomou conta de Campinas e a cidade recebe ao longo do mês de junho diversas quermesses e arraiás espalhados por diferentes regiões. As festas reúnem tradições típicas dessa época do ano, com programação para toda a família, incluindo apresentações musicais, brincadeiras e pratos tradicionais, como milho, quentão e doces juninos. Entre os destaques da programação estão
A festa junina da Paróquia São José, que segue até o dia 28 de junho, com festas aos sábados e domingos na Vila Industrial. O Arraiá da Imaculada também movimenta os finais de semana no Centro Social Imaculada, com entrada gratuita e atrações típicas. Outra opção é o Arraiá da Piedade, realizado nos dias 20 de junho e 4 e 18 de julho, na Paróquia Nossa Senhora da Piedade. Já o Arraiá do Prado leva o clima junino para o Shopping Prado Boulevard, com programação entre os dias 25 e 28 de junho. E para quem quer aproveitar o clima de festa junina sem deixar de acompanhar os jogos da seleção brasileira, a Fazenda Santa Margarida recebe os eventos Arraiá da Copa nos dias 19 e 24 de junho. O evento é pago e os ingressos podem ser adquiridos no site do evento. As festas acontecem em diferentes regiões de Campinas, com opções gratuitas e atividades para públicos de todas as idades. E além das festas juninas, no mês de junho nós temos um outro dia especial. Hoje é dia 12 de junho, o Dia dos Namorados. Será que os namoros virtuais ainda estão em alta? Quem conta pra gente tudo isso e muito mais é a nossa repórter Maria Clara Moraes. Nunca foi tão fácil conhecer alguém. E, ao mesmo tempo, nunca pareceu tão difícil construir uma conexão verdadeira. Entre mensagens instantâneas, notificações constantes e uma rotina cada vez mais acelerada, os relacionamentos também mudaram. Hoje, o amor acontece em um ritmo diferente, marcado pela influência da tecnologia e das novas formas de interação. E essa transformação aparece nos números. Dados da Statista e do Pew Research Center mostram que pelo menos 30% das pessoas já utilizou o aplicativo de relacionamento. E entre os solteiros, pelo menos 40% preferem conhecer alguém no ambiente digital. Mas nem todas as histórias começaram com um clique. Guilherme e Maria Luísa estão juntos há 1 ano e meio e o primeiro contato aconteceu de forma bem tradicional, longe das telas. A gente se conheceu na escola, em amigos em comum, mas a gente não se falava muito. Aí a gente treinava na mesma academia e aí a gente se conheceu de verdade na academia. Só que aí foi na Calorada, que aí a gente começou esse romance, né? Começou esse romance na Calorada, começou a desenvolver esse relacionamento em 2025, no ano passado. E daí em diante já são 1 ano e 3 meses de muito amor, claro. A história de Pietro e Giovanna também seguiu um caminho parecido. O casal está junto há 5 anos e se conheceu fora do universo digital. A gente se conheceu na escola. Há muitos anos atrás eu estava no 9º ano. E a primeira impressão foi que ele era muito bonito. Eu estava no 1º do médio, ela estava no 9º. Quando a gente se conheceu, eu tinha 15, ela tinha 14. Eu vi ela passando no corredor, fiquei apaixonado. A gente trocou alguns olhares e depois eu chamei ela no Instagram, a gente começou a conversar a partir disso, mas a gente já se conhecia de nome, aquela coisa. Embora muitos relacionamentos ainda comecem de forma tradicional, as formas de se conhecer também mudaram. E hoje, a tecnologia faz parte da história de muitos casais. Conheço muitos amigos também que conheceram as namoradas por aplicativo e estão juntos até hoje, felizes, então acredito que não seja uma regra. Embora exista a percepção de que a tecnologia pode afastar, na prática, ela também se integra à rotina e se torna uma ferramenta de conexão entre muitos casais. Se não tivesse internet, a gente quase não se falaria durante o dia, porque realmente, os horários são invertidos, então quando eu estou estudando, ela está trabalhando, quando eu estou trabalhando, ela está estudando. E a gente só tem esse meio tempo entre intervalos e horário de almoço para se comunicar, então por conta da internet a gente consegue manter atualizado, saber o que está acontecendo no dia, coisas do tipo. A gente vive vidas muito diferentes e a tecnologia é o que une a gente, então, durante a semana, porque a gente se vê mais durante o final de semana mesmo, e daí se não fosse ela, a gente ia ficar meio separado, assim, então ela realmente une. Eu concordo com ela, as ligações, as mensagens de texto, tudo faz parte do nosso cotidiano. Porque como ela estuda em São Paulo, eu estudo em Campinas, ela mora em uma cidade, eu moro em outra, é a tecnologia que vira o elo que une a gente no fim das contas mesmo. No Dia dos Namorados, mais do que seguir um roteiro tradicional, muitos casais têm buscado formas próprias de comemorar, seja criando momentos simples ou adaptando o tempo juntos à própria realidade. A gente vai ver de fazer algo mais que caiba no nosso bolso, uma comemoração conjunta ali e que seja melhor para os dois, né? Chegamos ao fim de mais uma edição do TJ PUC. Muito obrigado pela sua companhia. O TJ volta às 10 com mais informação, reportagens e os principais assuntos de Campinas e região. Uma ótima sexta-feira para você.
Um feliz Dia dos Namorados. E até daqui a pouco. E agora você acompanha imagens do nosso cinegrafista Henrique Hogg. São 17 graus em Campinas. Um ótimo final de semana.